Hoje nós vamos refletir sobre o tema diante da angústia, sofrimento, ansiedade e dores. Diante das angústias, sofrimentos, dores, opressão, depressão e ansiedade, as reações são as mais diversas. Por exemplo, podemos deixar que tudo isso nos aprisione, nos torne sem ação e nos leve dia a dia a fins bem complicados. Ou então, podemos lutar contra tudo isso usando armas certas. Eis algumas ao nosso dispor. Primeiro, oração. Mas como orar se não temos forças? Ainda bem que Deus nos dá saídas. Ele nos dá o Espírito Santo que entra em ação intercedendo por nós. A Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outra ajuda aqui: o Senhor Jesus vive sempre para interceder por nós. A Bíblia diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Use essa arma poderosa mesmo quando não tiver condições de orar, pois o Espírito Santo intercederá por você e o Senhor Jesus Cristo vive para interceder por você. Diante da angústia, sofrimento, ansiedade e dores, leia e ouça a Bíblia. Quando você lê e ouve a palavra de Deus, você está estabelecendo um relacionamento com a voz de Deus e você vai ouvir Deus falando exatamente em cima de suas necessidades. A Bíblia diz: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Diante da angústia, sofrimento, ansiedade e dores, sirva a Deus. Servir ao Senhor significa ter uma vida de adoração, realizando ações diretas para Deus ou indiretas, ao fazer algo para uma pessoa, como alguma ação de compaixão e graça por uma pessoa necessitada. A Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Se você olhar ao seu redor, perceberá que algum trabalho voluntário poderá ser feito, e então você vai fazê-lo com toda alegria, como fazendo-o para Deus e não para os homens. Diante da angústia, sofrimento, ansiedade e dores, envolva-se com a Igreja de Cristo. Não dá para ser povo de Deus isolando-se. Envolva-se com as reuniões da sua igreja, da Igreja de Cristo. Você já ouviu falar que a gente precisa manter a nossa brasa no braseiro? Então, faça isso agora mesmo. A Bíblia diz: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É no contexto das reuniões da igreja onde somos desafiados a termos uma vida de relacionamento com Deus, por meio da oração, da palavra e de uma vida frutífera. Nas reuniões da igreja, a gente aprende a ter compaixão e a usar nossa vida e nossos recursos em prol do outro. Na verdade, na igreja, a gente aprende a ser parecido com o Senhor Jesus. Diante da angústia, sofrimento, ansiedades e dores, pratique uma atividade física. É de conhecimento geral que a atividade física é algo salutar para toda e qualquer pessoa e que produz excelentes resultados na saúde total de uma pessoa. A Bíblia diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ao crer em Cristo como seu Salvador, você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Seu corpo agora é de propriedade exclusiva de Deus e cabe a você cuidar bem do seu corpo, com uma boa alimentação, com um bom sono, com uma atividade física que lhe proporcione prazer. Consulte seu médico se tiver alguma restrição e vá em frente, cuidando do templo do Espírito. Concluindo, diante da angústia, sofrimento, dores, opressão, depressão e ansiedade, a ociosidade é um combustível para a piora do quadro. No entanto, se fizermos a nossa parte,
usando as armas acima, com certeza o nosso Deus fará tudo aquilo que não podemos fazer e no momento certo nos dará a vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.